Agora eu quero desembarcar novamente aqui no nosso quintal para trazer uma atualização sobre a votação que acontece na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, depois de uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia definir pela soltura de Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi alvo de uma operação na semana passada por tentativa ou por vazamento de informações, tentativa de obstrução de justiça, ao ter acesso a informações privilegiadas e tentar, segundo investigações da Polícia Federal, utilizar essas informações para impedir uma outra operação que mirou o deputado ou parlamentar TH Joias. E agora eu atualizo para vocês que o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro definiu também acatar a decisão que foi apontada no relatório da Comissão de Constituição e Justiça pela soltura ali de Bacelar. Então, a decisão, depois da manifestação de vários parlamentares, é maioria para soltar Rodrigo Bacelar. Votaram 65 deputados, foram 42 votos positivos, 21 votos para que não houvesse a soltura e 2 abstenções. Ou seja, se confirmando, então, a partir da apuração que foi trazida aqui por nós, pelo nosso Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, ao conversar com muitos parlamentares e ao entender o clima no plenário, de que haveria uma decisão de acolher aquilo que foi definido também na CCJ da Alerj. Te impressiona, Piperno? Nem um pouco. Claro que não. É o Rio de Janeiro, Castelo de Cartas, veja. Foi uma proporção de 2-1, 42 a 21. É, bastante, Outra né? coisa, nos últimos tempos, a maior, de uns 20 e poucos anos para cá, a maior parte dos presidentes da Alerj já em algum momento foi para a cadeia. Aliás, Jorge Pisciani, por exemplo, Sérgio Cabral chegou a ser presidente da Alerj, muitos governadores, ex-governadores do Rio, os Garotinhos, Pezão, Sérgio Cabral, fora o Witzel, que acabou sofrendo impeachment. Então, em relação ao Rio de Janeiro, não, aliás, deputado que condecorou com a medalha Tiradentes o miliciano Adriano da Nóbrega, isso também teve lá no Rio de Janeiro. Podem pesquisar quem foi. Então, não surpreende a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro adotar essa sinalização. Fala, Zé Maria Trindade. É um movimento assim de automutilação, eu diria, né? É muito claro de que é um movimento que demonstra que não está nem aí para o que pensa a opinião pública, para o que quer o Rio de Janeiro, e uma demonstração clara do que os nossos políticos entendem o mandato. Um mandato ou um cargo público, ele não é parte integrante do patrimônio do deputado, não é direito individual, é uma condição e deveria ser respeitado como é um termo bem usado judicial, coisa jurídica, né? Ou seja, um processo público e que não é do próprio deputado. Quando a Assembleia toma uma decisão assim, desmoraliza todos os políticos e, evidentemente, pega mais pesado contra a Assembleia. E é exatamente isso que faz o fortalecimento de outros poderes, como o do Judiciário, por exemplo, de encontrar uma maneira para anular uma medida desta tão, eu diria, ignorante, porque não está entendendo que o processo político morreu e, apesar desses móveis antigos e da tradição da Assembleia do Rio de Janeiro, a gente vê claramente de que é uma decisão equivocada. O deputado está sendo, no mínimo, investigado. E isso não combina com o exercício parlamentar ou exercício de atividade pública. Quando alguém é investigado, ele tem que se afastar. Exatamente, Zé Maria Trindade. O que foi, Piperno, quer acrescentar? Tenho. É que aí, Zé, então, tem um outro componente. Eu concordo com a sua defesa. O seu argumento é um argumento moral, no sentido de se preservar a moralidade da instituição. Eu concordo com você. A questão, Zé, agora voltando para o mundo real, Castelo de Cartas, que é a política do Rio de Janeiro, o que está em jogo é o Rodrigo Bacelar se tornar governador no começo do ano.
Porque o Rodrigo Bacelar, eu insisto muito nisso, ele já foi escolhido para ser o sucessor do Cláudio Castro. É essa a questão. Então, o Rio de Janeiro está prestes a ter como governador alguém que é suspeito, alguém que é, no mínimo, investigado de ligação com um deputado que é o braço político do Comando Vermelho. Comando Vermelho, aliás, que estava sendo, entre aspas, combatido por esse mesmo governo no Rio de Janeiro numa operação recente e que, inclusive, serviu de bastante, digamos, trouxe bastante efeito político, né, para Cláudio Castro e até uma força, uma garantia de que o apoio dele na próxima eleição pudesse trazer um bom resultado para quem fosse justamente esse indicado, Fábio Piperno. Exato, mas aí vem a outra suspeita daquele momento. Muita gente morreu, é verdade, mas morreu o banditismo chão de fábrica, porque os líderes escaparam, não foram nem presos. Então, será que de fato há um efetivo combate ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro? Essa é a minha questão. Ô Bruno Musa, para você também não te admira ver essa decisão tomada no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Não, e eu acho que esse último comentário talvez nem seja necessário falar da parte técnica da coisa em si, como ele está sendo investigado, como o Zé Maria já muito bem colocou, para não ser repetitivo, mas sim daquilo que eu venho falando, está cada vez mais explícito. Eu acho que grande parte do interesse dos políticos, que eu sempre repito, tire o ente abstrato, Estado, Alerj, Senado, Câmara, no fundo são pessoas com nome e CPF a quem nós devemos atribuir as responsabilidades das suas ações. Essas pessoas que representam essas instituições, elas são dotadas de interesses próprios, dos incentivos perversos da centralização da política financiada com o dinheiro do pagador de imposto, onde nós, pagadores de impostos, não assinamos um contrato com eles. Nós financiamos de maneira obrigatória. Eu achei muito interessante em que o Piperno trouxe um ponto muito legal, que é o lado moral, sobre o comentário do Zé Maria, que eu concordo 100%. A moralidade precisa começar a ser discutida. Se eu chego para vocês aqui e falo, ora, eu agora, de livre e espontânea vontade, tomarei 50% daquilo que cada um de vocês, Zé Maria, Evandro e Piperno, produziram no mês, então eu vou tomar para mim. Ora, mas com qual legitimidade? Quem me legitima para fazer esse tipo de autoritarismo ou roubo frente ao que vocês produzem se a gente não tem um contrato assinado entre as partes? Qual é a diferença do que acontece hoje? Grande parte do que nós produzimos é tomado de maneira forçada. A população não tem um contrato assinado, não tem um consentimento para onde o seu dinheiro vai. Você não pode saber, colocam em sigilo, tanto processos como os gastos públicos do seu dinheiro. Grande parte da população paga imposto porque tem medo de ser preso e não porque acredita que vai ter algum tipo de retorno. Então são essas pessoas que representam as instituições. Isso é imoral. Tomar grande parte do outro sem o consentimento, sem voluntariedade, é imoral. É seu. Você produziu. Você saiu de casa para produzir aquilo. O dinheiro é seu. Você tem idade suficiente para dizer aonde quer alocar aquele seu dinheiro. Essa é a parte moral. A parte econômica são todas as disfunções que causam ao longo desse intervencionismo de retirada da capacidade financeira das pessoas e das empresas. Mas o lado moral ele não pode ser esquecido. E aí eu deixo a pergunta e passo. Quando foi que nós demos legitimidade para cada um deles, que muitos não foram eleitos pelo povo, para tomar decisão e tomar o que é nosso e fazer o que eles querem com o nosso dinheiro?